O sistema Telebrás, ele foi privatizado em 1998. Acho que todos nós, mais antigos um pouquinho, lembramos, lamentavelmente, desse triste episódio da privatização do sistema Telebrás acho que foi julho de 1998, ou seja, esse ano completam 25 anos da privatização. E não melhorou em quase nada, porque nós pagamos as tarifas mais caras do mundo para este segmento, sejam as tarifas de telefonia fixa ou móvel. E lá no passado nós tínhamos as empresas de telefonia fixa, né? E no Rio era a antiga Telerge, que virou Telemar, que hoje é Oi, e ela está em todo o Brasil, que ela detém a rede fixa de telefonia. E esta empresa, que está em todo o país, que há 2 anos ou 3 atrás entrou em recuperação judicial, quando ela foi privatizada, ela, a Embratel também, ela terceiriza praticamente 70% do seu quadro de trabalhadores e trabalhadoras. A gente sabe muito bem o processo de terceirização, como ele se dá, né? Aí toda a rede móvel fixa e móvel dela passa a ser terceirizada. Os serviços não são de boa qualidade, evidentemente, e sempre tem muitas, acho que uma das empresas no país com maior índice, das empresas com maior índice de reclamação aí nos órgãos de fiscalização, reguladores, são as empresas de telecomunicações. Sempre estiveram aí no patamar com o maior número de reclamações por parte dos usuários. Além das tarifas mais caras, essas empresas terceirizaram e vem num processo de precarização extrema. Primeiro, houve a terceirização para a empresa Serrede, que foi uma empresa que já chegou a ter cerca de 30 mil trabalhadores e hoje tem menos de 8 mil desses trabalhadores que cuidam de toda a parte de instalação, manutenção, que é aquele cara que vai nas galerias subterrâneas e nos postes. Essa empresa, de 2020 para cá, ela demitiu em massa mais de 8 mil trabalhadores, desde 2020, na Bahia, no Rio, em vários estados do país onde ela está. E não bastasse isso, a Oi, num processo, porque são prestadores da Oi, não é? Pelo país todo, e a Oi, num processo dessa coisa da venda, quem detém parte das ações dela é o BTG Pactual Oi, que é comandado pelo Rafael Esteves, que já foi também denunciado lá naquela época do mensalão do MDB. Então, tem toda uma ramificação de histórias complexas de empresas que detêm estas empresas, que eram empresas públicas, que foram privatizadas com dinheiro do BNDES, diga-se de passagem, né? A gente precisa destacar isso. Não melhorou nada na comunicação, tudo bem, entraram as empresas de telefonia móvel, entraram, mas poderiam ter entrado sem que fosse necessário essa privatização, essa especulação desse mercado de telefonia, de comunicação, né, telecomunicações, que é tão importante e tão necessário para o país, e entra como uma das acionistas a Vital. E a Vital agora acabou de fazer, além da sua Serrede ter demitido mais de 8 mil de 2020 para cá, entra a Vital, né, para ser uma das acionistas da Oi, e esta Vital agora fez um anúncio que ela vai demitir mais de 10% dos seus trabalhadores em todo o país. Isto não é pouco, são muitos trabalhadores. E aí os presidentes dos sindicatos, o próprio Luiz Antônio, que não pôde estar aqui nesse momento, que é presidente do Sintel Rio, que é um dos maiores sindicatos em telecomunicações depois de São Paulo, e também da Federação Livre, que é a Federação dos Trabalhadores em Telecomunicações, ele foi para São Paulo com outros dirigentes dos Sintéis em nível nacional, e a Vital chama e diz assim, olha, nós vamos demitir. E é isso, nada mais, e não se tem o que fazer. Por quê? Por conta da flexibilização
da legislação trabalhista, da terceirização e da própria reforma trabalhista. E as empresas bastam ligar para os sindicatos ou dizer, olha, nós vamos demitir, mas não tem nada de punição para a empresa que faz demissão em massa. Ah, tem lá, chama lá e ela diz, mas eu preciso demitir, porque eu não tenho condições de continuar. Então, este segmento vem sendo massacrado, não é, o setor de telecomunicações, há 25 anos. Os trabalhadores, não é o setor, são os trabalhadores deste setor que vêm sendo massacrados por terceirização, precarização, quarteirização, até casos de trabalho escravo nessas empresas, nós já tivemos. Então, é um impacto muito grande. Agora, recentemente, com as demissões da Oi e com todo o assédio aos trabalhadores, porque teve um PDV, mas a gente sabe como funcionam os PDVs, né? As empresas chegam, colocam para o trabalhador e diz, olha, vocês têm que aderir, né? Porque se não aderir, nós vamos começar a demitir aleatoriamente, porque é assim que elas fazem, né? E aí, até dirigentes sindicais acabaram tendo que aderir a esses PDVs por força de, olha, eu fico com dinheiro agora, eu não fico com nada amanhã, então eu posso ser demitido sem esta ajuda. Então, tem todo um assédio que precisa ser parado e que essas empresas, e aí eu volto a falar, acabamos de fazer um seminário aí sobre direitos humanos e empresas, que nós precisamos ter um código de conduta, um código de ética. Essas empresas, elas não podem continuar fazendo o que querem, não é? A demissão em massa é algo muito perverso e as empresas continuam demitindo em massa e as entidades sindicais, as federações, elas ficam alijadas porque elas não têm força, estão realmente desestruturadas, né, por falta também do imposto sindical ou de uma outra forma de sustentação, mas quem paga o pato é quem está na ponta, são os trabalhadores e as trabalhadoras. Imagine a empresa agora demitir 10, eles falam 10, mas nós sabemos que esse 10 acaba se multiplicando por 10, mais 10, mais 10, e quando nós nos depararmos com a situação, eles já demitiram aí seus 30% ou 40%. Falam 10% para dizer que não é demissão em massa, mas sabemos que será demissão em massa. Então, eu queria colocar uma proposta, presidente André, para nós ajudarmos tanto a federação deste segmento como os sindicatos e solicitarmos, primeiro, fazer uma nota de repúdio para que não hajam essas demissões, que cessem as demissões, e depois para que possamos pedir uma audiência pública na Comissão de Trabalho da Câmara, para que os parlamentares se debruçam sobre isso. Há necessidade urgente do parlamento se debruçar sobre esse quadro de deterioração do setor de telecomunicações no país. E eu destaco com muita propriedade aqui, porque sou oriunda desse segmento, estou nele há 25 anos também, desde a privatização. Além de toda a precarização, quando houve a privatização, estas empresas, por exemplo, a antiga Telerge, que virou Oi, elas se comprometeram com a Anatel que elas forneceriam banda larga para todas as escolas públicas urbanas do país. Em 2021 e 2022, a Comissão de Trabalho fez um levantamento em várias escolas. Isto não é verdade, isto não acontece. As escolas que têm a banda larga, ela não é oferecida gratuitamente pela empresa de companhia fixa, ou seja, pela Oi, seja no Rio, em São Paulo, em qualquer lugar do país. Não é. Às vezes é rateada com dinheiro dos professores, dos diretores, o que é um absurdo. Isso está lá no marco de regulação. Qualquer um pode pesquisar. Nós levantamos essas informações na época e fizemos, inclusive, uma recomendação. Então, nós precisamos buscar esses documentos desta recomendação, pedir uma audiência pública para que haja um tratamento diferenciado do nosso governo,
a estas empresas. O setor de comunicação, né, de telecomunicações, nós sabemos que ele tem um ministro, mas tem um ministério, mas é um ministério que, né, um setor que está lá alijado, o Ministério das Comunicações, que a gente tem uma dificuldade muito grande de articular, não é? E eu acho que nessa audiência o Ministério das Comunicações tem que ser chamado, ele tem que prestar esclarecimentos públicos para a sociedade, porque somos nós que pagamos os preços mais caros por um serviço muito ruim, de péssima qualidade. De péssima qualidade. Você pega o teu celular, sai em algumas áreas. Por que foi privatizado? Era para melhorar, era para ter telefonia celular em todo o país. Nós temos vários lugares urbanos que não existe ainda a telefonia móvel. Não existe. Não, é área de sombra. Fora as áreas rurais do país, que não tem. Chega lá mal e de alguma forma, uma rádio, mas não tem serviço de telefonia, nem fixa e muitas vezes nem móvel, não é? E isso é culpa dessas operadoras. E, né, a operadora como a Oi, que quebrou, que entrou em recuperação judicial em 2020, ela está entrando numa segunda recuperação judicial e vendendo seus ativos. Ativos esses, prédios e tudo mais, que foram públicos, constituídos com dinheiro da população. Então, é isso que nós precisamos, que a Câmara se debruce e trate deste tema. Então, eu peço aqui para que possamos trabalhar uma nota, me comprometo a ajudar na escrever essa nota, mas também solicitar uma audiência pública com a Comissão de Trabalho e chamar o Ministério das Comunicações, chamar a Anatel, inclusive, que é muito responsável por isso, né, e que nada faz também para fiscalizar. Nós precisamos dar nomes a essas pessoas que estão, né, de alguma forma, precarizando milhares e milhares de trabalhadores há 25 anos e que o serviço de telecomunicações, além de ser o mais caro do mundo, é um dos piores do país. É isso. Muito obrigada, presidente. Obrigado, conselheira. Eu anotei aqui 3 propostas de encaminhamento. Eu só tenho uma dúvida. Esse caso da Oi, das demissões em particular, a gente já tem uma denúncia, tem procedimento instaurado, não é isso? Nós temos, o da Oi, nós temos uma denúncia que veio, né, relatando essa situação de uma segunda recuperação da venda dos ativos da empresa e pedindo ajuda, tem uma denúncia. E na comissão de trabalho nós falamos sobre isso. E aí eles, olha, é melhor uma audiência pública, de imediato, acho que tem mais peso. Os sindicatos pediram, mas até agora não houve nenhuma manifestação por parte dos parlamentares. Eu acho que a gente tem um acesso pela comissão de trabalho, não é? E para chamar essas entidades. Envolve também a comunicação, as 2 comissões? Pode envolver sim, dá mais peso, inclusive, a nossa solicitação. E da Vital, não. A Vital foi semana passada que ela chamou o presidente da federação e de alguns sindicatos mais importantes do país para dizer, olha, nós vamos demitir em massa. Não disse em massa, mas, obviamente, pelos números nos estados que eles demitirão, será a demissão em massa. E a gente procura os órgãos de fiscalização e eles também não têm muitas formas de ajudar, porque a flexibilização da reforma trabalhista faz com que facilite, né, a vida dessas empresas. E elas estão nadando de braçada, infelizmente. Então, vamos, como deliberação, eu coloco aqui para discussão a proposta de elaboração de nota de repúdio, que seria elaborada pela Comissão de Trabalho, e a proposta de solicitarmos uma audiência pública na Câmara, convidando o Ministério da Comunicação e a Anatel, entre outras autoridades, e que a gente busque também essa recomendação anterior. Era sobre o caso da Oi ou sobre o caso das empresas de telecomunicação no modo geral? Essa recomendação nós fizemos pelo caso da Oi, de que tem esse comprometimento
dela oferecer banda larga às escolas, e o que nunca foi feito. Houve esse comprometimento quando da privatização. Ela teria que ter feito essas instalações de banda larga nas escolas públicas urbanas até 2010. Isso nunca aconteceu. Também nunca foi fiscalizada por isso. E aí a Anatel tem culpa nesse processo, né? Obrigado. Então, não sei se anotou, se a Secretaria Executiva conseguiu anotar, resgatar essa recomendação anterior mencionada pela conselheira Virgínia e anexá-la ao procedimento SEI relativo ao caso da Oi, e proposta de encaminhamento de elaboração de nota de repúdio pela Comissão Trabalho e encaminhamento de ofício à Câmara, solicitando audiência pública na Comissão de Trabalho, ao presidente da Comissão de Trabalho da Câmara. É o Remor, né? Ou não? Ah, certo. Tá, então encaminhar para lá, solicitando audiência pública na Câmara para tratar sobre a comunicação, as empresas de telecomunicação e as demissões em massa.